Olá, amados irmãos e irmãs, é uma alegria nos reunirmos hoje para celebrar o Dia do Senhor. 27º domingo do tempo comum, dia 4 de outubro. Hoje a igreja celebraria a memória de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia, grande pai seráfico. No entanto, ele concede lugar para o Dia do Senhor. Nas paróquias e comunidades onde temos São Francisco como padroeiro, eles celebram então esta festa no dia de hoje. Nós queremos abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus e, ao acolhê-la, fazê-la vida em nós. E assim sermos, neste mês de outubro, enviados em missão para testemunhar o Cristo que vive. Por isso iniciemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciões do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construir uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos num tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje nos coloca diante desta imagem. Na verdade, a liturgia desse 27º domingo do tempo comum nos coloca diante desta imagem da videira. Nós não tivemos a oportunidade de ler aqui, mas a primeira leitura é do livro do profeta Isaías, que também traz esta imagem da videira. Vamos ouvir o início. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu.
Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Então, o profeta que canta essa realidade da vinha, e aqui, como diz, esse cântico da vinha de um amigo seu. Essa imagem era muito utilizada, amados irmãos e irmãs, sobretudo no contexto de casamento. E não demorou muito para que essa imagem fosse, então, assumida e configurada com o povo de Israel. O povo de Deus é esta vinha do Senhor. Aqui nesta leitura do profeta diz que esta vinha, esta videira, dá frutos que não são conforme os frutos que o Senhor espera, frutos selvagens. E o evangelista Mateus se utiliza desta imagem, que era comum ao povo, para então nos descrever o evangelho de hoje. O evangelho de hoje é claramente uma advertência àqueles que estão à frente, aos sumos sacerdotes, ao povo que está à frente, então, do povo de Deus, que é a sua vinha. Então, o Senhor conta esta parábola demonstrando a imagem destes vinhateiros sanguinários. Vamos tomar como consciência, então, se formos analisar, essas duas realidades em duas instâncias. A vinha representa a nossa vida, a nossa existência. Somos cada um de nós. Somos convidados a dar bons frutos a Deus, em nossa vida, em nossa entrega, em nossa caminhada e seguimento. Mas esta mesma vinha, sobretudo no Evangelho de São Mateus, nos traz uma visão escatológica, poderíamos assim dizer. Fala do mistério da salvação. Ao retratar o filho, o herdeiro, que vem ao encontro dos vinhateiros, dos quais jogam ele para fora da vinha e tiram a sua vida para receber a herança, é importante percebermos que, no mistério salvífico de Cristo, Ele mesmo nos diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Vem ao encontro para nos dar vida e vida em plenitude. Portanto, amados irmãos e irmãs, diante desse versículo temos o mistério central da nossa fé. O Filho de Deus veio ao mundo, foi rejeitado pelos seus. Aqueles que antecederam também foram mortos. Profetas. Os profetas que anunciavam e denunciavam foram mortos por aqueles que deveriam ser acolhidos. Vem Jesus Cristo, o Filho de Deus, que também é rejeitado, expulso para fora dos muros de Jerusalém e ali é morto numa cruz. A herança nos foi dada. O Senhor se entregou por nós. Não foram os vinhateiros sanguinários que roubaram a herança do Senhor, mas pelo contrário, Jesus nos deu a maior herança que poderíamos receber, a vida plena, a vida eterna, pois Ele é a videira verdadeira do qual somos os ramos convidados a dar bons frutos. Se recordem, na leitura do Evangelho de hoje, é o próprio Senhor que dizia: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Aquilo que parecia fracasso tornou-se para nós mistério da salvação. Por isso somos convidados a nos unir ao Senhor de todo o coração, a viver este mistério de unidade, de amor, de sermos amigos do Senhor, como vimos, como somos convidados a ouvir no Evangelho de São João, capítulo 15. Eu não vos chamo servos, mas amigos. E o amigo é capaz de dar a vida. Procura se configurar, procura se assemelhar ao grande amigo. E este que é o próprio Senhor da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.